Olá a todos os visitantes do canal do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Então, eu acabei me empolgando aí, né? E a gente foi vendo o Cardeal Ladaria, fazendo considerações e tal. Você veja, né? O quadro aqui já está terminado. Porém, eu estou gravando isso porque a gente vai dividir a palestra em duas. Primeiro porque deu mais de 1 hora a gravação e 1 hora para o YouTube é muito longo, né? Acabou virando uma palestra, né? Uma palestra-aula, né? Então, estou fazendo essa intermediação aí com o editor e tal, né? Coisas da edição moderna aí, né? Para fazer a introdução, então, para a segunda parte dessas considerações da palestra do Cardeal Ladaria. Novamente, quem quiser assistir, quiser o texto, ele vai estar na nossa plataforma de cursos, cursos.institutosantoatanasio.org. Né? E espero que você goste aí dessa segunda parte da palestra. Viva Cristo Rei! O ser humano, né, ele é composto de corpo e alma. Tem o corpo e alma. Qual que é a visão católica de corpo e alma? Na visão católica, corpo e alma são uma só coisa. Eles têm o que se chama uma união substancial. Então, eles estão unidos numa união substancial. De forma que corpo e alma é igual a pessoa. É inseparável. Corpo e alma são... corpo e alma no ser humano tem uma união... eles estão unidos substancialmente. Ou seja, faz parte da natureza do homem ser corpo e alma. Certo? A alma, inclusive, é a forma do corpo. Usando linguagem filosófica, a alma é a forma do corpo. O que isso significa? Que ele é o princípio vital, é ele que dá vida ao corpo, é a alma. Então quer dizer que se eu tirar a alma do corpo, o corpo morre. Exatamente, isso é a morte. A definição da morte é a separação do corpo da alma, é a morte. Mas se eu estou falando de vida, corpo e alma tem que estar unidos inseparavelmente. O corpo interfere na alma e a alma interfere no corpo. A relação é mútua. Por quê? Porque é a alma que dá vida ao corpo, certo? Beleza. Porém, essa visão antropológica que bagunça tudo, natureza, liberdade, procriativo, unitivo, prazer, tal, né? Ele tem uma visão dualista. O que é a visão dualista? A visão dualista não é que corpo e alma são uma união substancial de maneira que faz pessoa. Ele faz uma visão que é corpo contra alma. É um corpo contra alma. Detalhe, ou a alma ela vai ser vista como um mero postulado. Não, o que a gente chama na alma, na verdade, é o que tem no cérebro. Então eles reduzem, eles negam que a alma tem um aspecto imaterial, aí você tem uma visão materialista de homem. Né? Tudo se reduz a funções neurológicas, etc. E a alma tem sim a sua dimensão imaterial, né, que é o intelecto. Ou eles vão achar que existe uma alma presa dentro de um corpo e essa alma é oprimida pelo corpo. Então, na verdade, o corpo é vilão. Então, a visão dualista não leva a bons presságios, como a gente vai ver. Mas qual que é a visão correta? Porque católica, e católica porque correta. Né? E que os filósofos antigos já sabiam, Aristóteles já sabia disso. Né? Corpo e alma é uma união substancial e é dessa união, corpo e alma, que eu tenho uma pessoa. Então, quando eu falo relação pessoal, é a minha relação com a outra pessoa. E essa outra pessoa também vai ter corpo e alma. Vocês estão entendendo? Então, se eu amo outra pessoa, eu tenho que amar... O que eu amo da outra pessoa? O corpo e a alma da outra pessoa. Certo? Se eu amo a alma da outra pessoa, eu não vou mentir para outra pessoa. Eu vou ensinar para outra pessoa a verdade. Certo? Para alimentar e nutrir a alma dela. Eu vou querer que ela seja cada vez mais sábia. Porque é a sabedoria que nutre a alma. Certo? E se eu amo a outra pessoa, eu não vou bater nela, não vou torturar ela, não vou, né? Eu vou respeitar toda a dignidade dela, porque ela é corpo e alma, as duas coisas. Então tem um monte de coisas que eu não posso fazer para prejudicá-la, muito pelo contrário, todo o meu esforço vai ser para fazer ela se tornar mais perfeita. Então, breve fim de psicologia atomista. Vamos continuar pro texto. Então, a antropologia contraceptiva, que
tende a considerar o corpo como um bem instrumental e não como uma realidade pessoal. Ou seja, o que é o corpo? Um mero fantoche da alma. Veja, não é mais uma coisa só. É um mero fantoche. Então o corpo não tem grande importância. Na antropologia dualista. Né? A frase que dá título a esse congresso, Meu Corpo Me Pertence, reconhece este caráter instrumental do corpo, este dualismo, onde o corpo fica reduzido à mera materialidade e, portanto, a um objeto susceptível de manipulação. Taca hormônio aí de mudança sexual, tal, faz uma agressividade no corpo, zoa o corpo com tatuagem, com um monte de coisa. Né? Se você gosta de se flagelar, mutilar de maneira desordenada, faz isso também. Por quê? O corpo não importa. O corpo não importa, ele é um mero instrumento da alma, né? Ou de alguma outra coisa, do cérebro. Tal. Desde que o cérebro fique intacto, o corpo você faz o que quiser. Essa coisificação do corpo não só pressupõe a perda da verdade, do amor humano e da família, mas também tem gerado uma alarmante diminuição dos nascimentos e uma multiplicação do número de abortos. Ou seja, porque se o corpo é ruim, ao fim e ao cabo, a pessoa é ruim. Se a pessoa é ruim, ela é desejada. Se ela é desejada, por que não o aborto? Não é? A recusa à indissolubilidade dos dois significados, ou seja, né, procriativo e unitivo, através... a qual reivindica a regulação da natalidade através dos usos de anticoncepcionais, evoluiu para a manipulação artificial da transmissão da vida, por meio de técnicas de reprodução assistida. Né? Bebê de proveta, barriga de aluguel, todas essas coisas. Né? Veja, do ponto de vista disso aqui, é um absurdo. Né? Não, vamos fazer ser humano em laboratório agora. Veja que a vida humana perdeu completamente seu valor. A família já não é mais importante, não sei o quê, tudo são os aparatos artificiais. Né? E o ser humano vai se artificializando. Por quê? Porque ele artificializou o corpo. E se ele artificializa o corpo, ele artificia ele mesmo. Artificializa ele, coisifica ele mesmo. Então a vida humana vai perdendo seu valor. E ela só vai ser julgada a partir sobre qual prisma? Da utilidade. Se é útil ou não é. Aí o que acontece? Bom, vamos lá. Vamos falar da Red Pill. Red Pill. Mas Red Pill católica. Essa Red Pill mudando aí tá cheio de problema. A pessoa vai lá, casa. Né? Aí na saúde, na riqueza, tá ótimo. Eles se amam. Né? Aí vem a pobreza ou a doença. O que acontece? Salta fora. Divórcio, separação, fuga, etc. Ué, mas cadê é a coisificação. Ou seja, se a pessoa está doente, perdeu a utilidade. Se a pessoa está pobre, perdeu a utilidade. Certo? Vou cair fora. É o fim da família. Se é o fim da família, é o fim da vida, etc. Veja como que... não dá para aceitar qualquer pressuposto da antropologia dualista, da antropologia moderna, liberal, chama o que quiser. Certo? A vida fabricada já não é mais considerada em si mesma como um dom, mas como um produto, passando a ser valorizada de acordo com a sua utilidade. Essa utilidade medida em funções concretas é o que atualmente se denomina qualidade de vida. Aí vem os neologismos, né? A nova língua orleana. Né? Qualidade de vida, ou seja, você está diminuindo o valor da vida e está chamando isso de qualidade de vida. A qualidade de vida transforma-se assim em um conceito discriminador entre vidas dignas e vidas indignas de serem vividos, onde estas, ou seja, as indignas, portanto, podem ser suprimidas. Abortos eugênicos, eliminação de deficientes, eutanásia de doentes terminais, etc. Viu? Você sai da lógica do amor, da vida, e vai para a mera lógica do quê? O corpo é um mero instrumento e, portanto, ele só pode ser julgado a partir da sua utilidade. Acabou o amor. É isso. Tudo isso adoçado com uma certa compaixão para com quem se encontra nessa situação, eliminando os doentes. Compaixão para com seus familiares e para com uma sociedade que se livra de custos desnecessários. Pô, tá aí a Previdência estourando, vamos eutanasiar os velhos, né? Perderam a utilidade, pô. Não produzem mais. Não produzem mais, o corpo deles já não dá mais conta. Não é? Olha aí. Esta manipulação do corpo, própria do relativismo moral e presente na antropologia contraceptiva, está presente em duas ideologias atuais.
Olha onde que o cardeal Ladari está nos levando. A ideologia de gênero e o transhumanismo. Eu acho muito engraçado isso aqui, agora fazendo uma crítica bem político-ideológica aqui, né? Dos conservadores, aí, Deus, Pátria e Família, quantos são contra a contracepção? Todos os conservadores, pelo menos a grande maioria dos conservadores patriotas, eles colocam nas suas bandeiras ideológicas que eles são contra o aborto e que eles são contra a ideologia de gênero. E de fato você vê eles brigando contra isso, etc. Mas a grande pergunta é, eles são contra a contracepção, a mentalidade antinatalista, a mentalidade contraceptiva? Eles estão abertos à vida? São a favor do casamento dissolúvel e tudo mais? Porque não adianta. Você está diante de uma contradição existencial. Sou contra o aborto, mas sou a favor da contracepção. Mas como a gente viu no vídeo anterior, vamos reforçar nesse, a contracepção leva à aceitação lógica do aborto. Você ser a favor da contracepção e ser contra o aborto é uma incoerência lógica. Pelos motivos que já foram dados. Porque o pressuposto para você ser a favor da contracepção é separar essas duas coisas. É dizer que o sexo não tem finalidade, que a finalidade sou eu que dou. E se a finalidade sou eu que eu dou, vou dar mais importância para o corpo. E se eu vou julgar o corpo segundo a sua? Não tem natureza. Então eu só vou julgar o corpo segundo a sua utilidade, não segundo a sua dignidade de pessoa, que vem com a alma. Veja onde vai ser levado isso aí. É por isso que a longo prazo a esquerda vai vencer. Porque as bases já foram corrompidas. Eu já aceitei a contracepção, é questão de tempo até se aceitar a normalização do aborto. Porque é uma consequência lógica desse tipo de antropologia. É só vencer essa incoerência. Mas vamos continuar aqui para a palestra. Ambos, ou seja, a ideologia de gênero e o transhumanismo, ambos partem da premissa de que não há verdade capaz de limitar a implementação de seus postulados ideológicos. Quem é que cria a verdade? É o homem, não? A verdade não é uma coisa que eu percebo, que é dada pela natureza, não. Quem cria a verdade é o homem, por essa antropologia maluca. Né? Novamente, a liberdade é colocada em oposição à natureza. Essa exaltação da liberdade, sem ligação com a verdade, faz com que ambas as ideologias apresentem o desejo e a vontade como garantidores últimos da decisão humana. Veja, aqui na antropologia católica, é pessoa, etc. A pessoa ela tem que se mover pelo quê nessa antropologia? Corpo e alma. A alma é a alma. Na nossa alma, a alma é que nos dá a potência intelectiva. Ou seja, aqui que está a nossa razão. Para que serve a razão? Para aprender a verdade. Para que eu guie o corpo. Então, a alma, ela aprende a verdade e guia o corpo para se conformar à verdade e agir segundo essa verdade. Ou, como dizia Platão, verdade conhecida, verdade obedecida. O que manda aqui é a verdade. O que manda é a verdade. Na antropologia católica, o ser humano ele conhece a verdade e age segundo a verdade conhecida. Certo? Então o homem aprende, a finalidade do sexo é procriativo, unitivo, e eu não posso separar os dois. O que ele vai fazer? Ele não vai mais separar os dois. Porque ele aprendeu a verdade. Certo? Então ele se coloca numa posição, o que é obediência à verdade? De humildade. Isso é humildade, a verdadeira humildade. Não é ser pobre, como diz os esquerdistas. Então, humilde é quem obedece à verdade. Certo? Porém, se eu estou nessa antropologia aqui, numa dualidade de corpo e alma, né, eu perco de vista, como é uma dualidade, eu perco de vista os valores superiores que são aprendidos pela razão. Então, como a gente viu, o corpo ele vai ser julgado segundo a sua utilidade. Certo? Então, mas é a utilidade segundo o quê? Segundo os meus desejos. Veja, aqui, nesse caso, onde está a verdade está o bem. Onde está a verdade está o bem. Aqui não, onde está meu desejo
vai estar o bem. Ou seja, a minha vontade, ela fica reduzida aos meus caprichos. Esse é o problema. Começou a vir um sofrimento, um desconforto dessa relação que eu tô aqui, né? A pessoa perdeu o emprego, ficou mais pobre. Putz, tá tendo um desconforto, tá difícil segurar as pontas. Vou cair fora. Ficou ruim. Não tô gostando disso. Não, tamo junto. A gente fez uma promessa de amor, nós não casamos, uma promessa de amor por toda a vida, etc. Não, tô fora. Aquela pessoa lá, por exemplo, ou pegar no caso dos homens, né? Ficam velho, tal, a esposa envelhece, perde a beleza, aí ele vai lá e vai. Não, mas eu sinto mais atração pelas novinhas, né? Daí larga a esposa pra ficar com a novinha. Isso é tudo um absurdo. É tudo movido o quê? Desejo. É o desejo. Não é mais a verdade. Não é mais a verdade. Não é mais a palavra, não é mais o bem, não é mais a verdade. São os desejos. É o que eu gosto e o que eu não gosto. Quer critério mais arbitrário para isso? É o que eu gosto e o que eu não gosto. Se eu gosto é bom, se eu não gosto é ruim. Puta que pariu, né? Por isso, a continuação da frase meu corpo me pertence será e faço o que eu quero. Eu não faço o que é bom. Eu faço o que eu quero. Independente de seja bom ou não. O que eu quero, não é outra coisa senão a expressão de ser apenas o desejo, o guia da decisão moral. Mas é justamente o próprio corpo humano que aparece como um obstáculo, como um limite à realização do desejo. Então, pior que o corpo. Se a ideologia de gênero pretende exigir que os cidadãos construam socialmente o próprio sexo a partir de uma suposta neutralidade sexual, então para isso é preciso negar uma verdade antropológica básica, que é o dimorfismo sexual, masculino e feminino, próprio da espécie humana. É por isso que a ideologia de gênero nega que a identidade da pessoa tenha relação com seu corpo biológico. É uma negação completamente arbitrária. Vai contra a ciência biológica mais básica. É isso que está falando. A pessoa se identifica não por seu corpo, sexo, mas por sua orientação. Apaga-se toda a relação com o gênero binário para proclamar a diversidade sexual. Ou seja, você já começa a entrar aqui no absurdo. Você já começa... Ué, não é o desejo aqui? O que define o bem? Não é o meu desejo? Mas eu não desejo ser homem. Eu me sinto mulher. Eu estou no corpo biológico, mas eu me sinto mulher. Se é o desejo que manda, então eu sou mulher. Mentalidade contraceptiva leva a esse tipo de loucura, gente. Da mesma forma, no transhumanismo, a pessoa fica reduzida à sua mente, ou melhor, às suas conexões neurais como suporte de sua singularidade. O que eu sou? Meu cérebro, são minhas reações químicas. Não tem uma alma imaterial no transhumanismo. A singularidade agora é a essência da pessoa. Então, vamos lá. Que a identifica e que pode ser transferida para outro corpo humano, a um corpo animal, a um ciborgue ou a um simples arquivo de memória. Né? Isso aí está bem presente nas ficções científicas, etc. O problema é que isso aí é uma aberração, porque a nossa alma ela tem potências imateriais. Ela não é como eu falei, é uma união substancial de corpo e alma, e a nossa alma tem uma dimensão que é imaterial, mas que está unido substancialmente ao corpo, não dá para separar. Mas você veja que o transhumanismo ele é desejado nesse sentido, porque o corpo vai estar perdendo a importância. Então, a essência agora é a singularidade. Ou seja, é o meu metabolismo. Vai ser a essência. Veja, qual que é a essência do homem na filosofia católica, segundo a lei natural? Animal racional. Animal racional. Ou seja, a nossa parte animal está no corpo e a parte racional está nessa potência da alma que é a capacidade do homem ser inteligente, dele aprender a verdade do ser. O ser humano pode aprender a verdade do ser. Ele pode dizer o que as coisas são. Ele pode, a partir do que as coisas são, ele pode raciocinar e chegar a juízos. E dos juízos ele pode raciocinar e chegar à razão. Ou seja, descobrir novas verdades. De verdades conhecidas, descobrir novas verdades pela lógica.
certo? O homem é capaz disso. E todo esse tipo de operação ela é imaterial. A conceituação, a formação de juízos e o raciocínio. São operações imateriais da alma humana. O transhumanismo não quer saber disso. Ele acha que tudo isso se reduz às ligações neurológicas. O que é o conhecimento do homem? São as ligações neurológicas lá do cérebro e acabou. Veja, a nossa inteligência precisa sim do cérebro para ela operar. Ela precisa. É uma união substancial intercorporeal. Mas tem certas operações que a nossa alma não precisa do cérebro. Algumas operações ela não precisa. Vamos lá. A ideologia de gênero e o transhumanismo são manifestações dessa antropologia, rechaçada pela Manivit, que nega ao corpo sua dimensão pessoal, reduzido a mero objeto manipulável. A identidade cultural, social e jurídica da pessoa não estaria intrinsecamente ligada à sua masculinidade ou feminilidade. Sua identidade pessoal passaria a estar baseada na orientação, ou seja, sem ligação com o próprio corpo e sem relação com o corpo do outro, com o sexo oposto. É isso, se eu não tenho nenhum compromisso com o meu próprio corpo, por que eu vou ter com o dos outros? Né? Básico isso. É uma antropologia que separou a vocação ao amor da vocação à fecundidade. Isso aqui é forte, gente. O amor, ele é fecundo. O bem, isso é uma questão metafísica, o bem ele é difusivo de si mesmo. Pô, se uma coisa boa, eu não quero que todo mundo a tenha. Né? Por que nós católicos, a gente se esforça no apostolado? Né? Se esforça em pregar o evangelho, em ensinar a verdade. Porque a gente quer que porque a salvação da nossa alma é o maior bem que a gente pode ter. É um presente de Deus assim que é incomensurável esse presente. É isso que a gente... É um bem. A gente quer que esse bem ele seja difusivo. Ah, mas por que isso? É porque você é egoísta? Não, é porque o bem ele é difusivo de si mesmo. Isso é bom. Se é bom pra mim, vai ser bom pros outros. Por quê? Porque a gente tem a mesma natureza. O que é bom para a natureza humana vai ser bom para o Augusto, vai ser bom para o editor Rafael, vai ser bom para o Ademir, vai ser bom para o Luiz. Vai ser bom. É isso. Então eu quero que os outros tenham esse bem. E isso gera fecundidade. Veja, isso vale para quê? Para tudo. No que condiz a natureza. E veja, o sexo faz parte da natureza humana. Então esse raciocínio de ser fecundo também vale para o sexo. Por isso que não se pode separar o procriativo do unitivo. O unitivo ele se ordena ao procriativo. E o procriativo dá a razão do unitivo existir. Ou seja, porque eu amo o outro, nós vamos ser fecundos. Nós vamos ter filhos. Vamos ter fecundos. Como está lá no Gênesis. Multiplicai-vos. Foi a ordem de Deus. Vai ter filho, filho é coisa boa. Vai ter filho. Nesse sentido, é fundamentalmente uma antropologia ahistórica, que busca apenas o momento presente. Uma antropologia do carpe diem. Vive e deixa viver, o que importa é o agora, o presente, etc. Enquanto que a antropologia católica é uma antropologia do projeto. Vamos casar, nós vamos ter filhos, nós vamos educar os filhos, nós vamos ajudar um ou outro a ir para o céu, etc. Então, no sentido envolvido, é um projeto. E a outra antropologia é o carpe diem. Não, o que importa é o que eu estou sentindo agora, é o que eu desejo, tal. E dane-se o resto, eu faço o que eu quero. Nessa antropologia, o ciborgue aparece como sua realização plena. Através do ciborgue é que se alcançará a verdadeira emancipação biológica. Olha isso. A. Porque possibilitará a construção do corpo e do sexo por meio da biotecnologia. B. Porque o ciborgue permite um mundo sem reprodução sexual humana, um mundo sem maternidade, o sonho do feminismo radical. Ah, o ciborgue é homem ou mulher? Meu amigo, o ciborgue é o que você quiser. A ideologia de gêneros, ou seja, os dois se unem. O transhumanismo. Ou seja, o transhumanismo é a saída de implementar na realidade a ideologia de gênero. Tá, mas como diria o Levi Fidelix, mas órgão escritor não reproduz, então como é que eles vão ter filho? Laboratório. Laboratório. Finge que isso aqui não existe, ó. Que homem com mulher ali, no nheco-nheco, no ato conjugal, gera filhos. Não, pode gerar filhos. Não, esquece essa questão biológica.
Vamos tornar tudo artificial ao gosto das idiosincrasias do homem. Resultado, o corpo não tem valor, as outras pessoas vão ser tudo julgadas pela sua utilidade, não pela sua dignidade, e tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. É só decadência. E os caras vão estar achando, não, mas ó, estão evoluindo, porque olha a tecnologia, tem celular hoje em dia, tal. Mas não tem amor. Tem celular, mas não tem amor. E celular, se for ver ainda, é uma fonte de distração gigante, né? Em vez de usar o celular para aprender, para nutrir a alma com conhecimento, não, o pessoal para assistir as palestras do Instituto Santo Atanásio, que vão pro YouTube e tal. Não, vamos assistir bobagem lá. Mas vamos lá, continuando. O ciborgue projeta a ideologia de gênero para um futuro pós-gênero. E o transhumanismo quer, através do ciborgue, que este futuro seja pós-humano. Pós-humano. A única resposta possível a essas ideologias passa pela redescoberta de uma antropologia integral da pessoa, como propõe a Humanivite. A unidade de corpo e alma. Uma antropologia capaz de compreender a plenitude e a liberdade integradas à natureza humana. Só assim os seres humanos podem ser eles mesmos. Assim o expressou Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est. O homem é realmente ele mesmo quando o corpo e a alma formam uma unidade íntima. É o homem, a pessoa, que ama como criatura unitária, da qual fazem parte corpo e alma. Somente quando ambos se fundem verdadeiramente na unidade é que o homem se torna plenamente ele mesmo. Veja, o ciborgue não é humano, ele é outra coisa. É uma aberração. Conclusão. João Paulo II já fazia notar, por ocasião do 20º aniversário da promulgação da encíclica Humanivite, o seu caráter profético. Os anos posteriores à encíclica, disse João Paulo II, apesar da persistência das críticas injustificadas e dos silêncios inaceitáveis, olha aqui, você vê padre falando dessa realidade? Né? Você até vê, teve um ali que meio que falou dessa realidade. Sabe o que aconteceu? O bispo mandou ele se desculpar. É a crise da igreja, né? Veja, era para a igreja estar fazendo guerra contra os contraceptivos. Porque aqui que está a base de uma união familiar. Mas o que a gente vê hoje em dia? A gente vê hoje em dia, tipo, tem a pastoral familiar. A pastoral familiar devia ser perito, saber a Humanivite de cor. Né? Pessoal, vou participar da pastoral familiar. Teria que ter no coração a encíclica Humanivite e outras do gênero. Mas o que a gente vê? Às vezes a gente vê que quem lidera pastorais familiares são pessoas que estão divorciadas no segundo casamento. Tipo assim, o anti-exemplo já é a liderança. Né? Mais aberrante do que isso é colocar um cara que é contra a Humanivite como presidente da Pontífice Academia para a Vida. Né? Deus queira que isso não aconteça, né? Mas eu acho que já aconteceu, né? Segundo a notícia anterior. Mas você veja, está tudo de cabeça para baixo. Né? Isso aqui deveria ser ensinado, se não na catequese, porque a catequese é o básico, na crisma. Na crisma você vai formar soldados de Cristo, para que eles sejam sinal de contradição nesse mundo. Como é que eles vão ser sinal de contradição nesse mundo se eles seguem o que o mundo diz em relação à sexualidade? Não, tudo que Deus diz no Evangelho é lindo, tal, mas eu só discordo ali na questão sexual, ali o 6º mandamento. Né? Aí já são novos tempos, né? E tal, nós temos que ver, vamos escutar e discernir, quem sabe a gente chega a uma solução melhor, tal. Mas 2 mais 2 é 4, não é 5, não é 6. Tal. Não, mas se for 5 ou 6, eu vou ter mais liberdade de escolher. Não, mas 2 mais 2 é 4, gente. É assim. A gente tem que se guiar pela verdade, não pelo desejo. Então, vamos lá. Então, veja, né? João Paulo II já chamava a atenção, silêncios inaceitáveis. Então, puderam demonstrar com crescente clareza que o documento de Paulo VI não só sempre foi altamente atual, mas também rico em significado profético. Ele acertou tudo o que ele queria dizer. Ia aumentar o número de divórcio, ia aumentar o número de aborto. Ele disse que a mulher, está lá na Humanivite, ele disse que a mulher ia ter a sua dignidade reduzida. Tá tudo lá. Pô, mas como é que Paulo VI pôde acertar isso em 68, quando estava começando a Revolução Sexual lá na França? Não é? Pois é, porque ele está com a antropologia correta. E é isso.
O sentido profético da encíclica encontra seu fundamento na visão antropológica integral do que significa a verdade do amor, da sexualidade e da vida. Amor, sexualidade e vida. Eles estão relacionados. Se você tenta separar uma coisa da outra, vai dar merda. Uma antropologia integral que rechaça, por um lado, o reducionismo biológico do transhumanismo e, por outro, a negação do corpo típica da ideologia de gênero. Novamente, o reducionismo biológico do transhumanismo, né, que exclui a dimensão imaterial da alma, e o reducionismo biológico e a negação do corpo da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, o que vale mais é o que o meu psicológico acha que é o sexo. O corpo não diz nada. Enquanto que numa união substancial entre corpo e alma não é isso. A minha alma tem que se conformar ao meu corpo e vice-versa, né? É uma união substancial. Então você veja como é grave a ideologia de gênero nesse aspecto. A encíclica continua válida porque é a resposta correta do magistério às antropologias dualistas que visam instrumentalizar o corpo e que não são novos humanismos, pós-modernos e seculares, mas verdadeiros anti-humanismos. A encíclica nos oferece uma antropologia da totalidade da pessoa, uma antropologia capaz de unir liberdade e natureza. Não é bem que ela é capaz de unir liberdade e natureza, né? Eu só tenho liberdade na natureza, em conformidade com a natureza. Além disso, hoje se cumpre o que a encíclica já havia anunciado. Olha o que a encíclica diz. Prevê-se que este ensinamento talvez não seja facilmente aceito por todos. São muitas as vozes amplificadas pelos modernos meios de propaganda que contrastam com a da igreja. Para dizer a verdade, esta última não se surpreende de ser a semelhança do seu divino fundador, um sinal de contradição. Mas nem por isso deixa de proclamar com humilde firmeza toda a lei moral, tanto natural como evangélica. Veja, o que Jesus Cristo fez quando ele veio aqui? Ele deu o evangelho, a boa nova, que confirmou a lei natural. Confirmou. A teologia, ela confirma a lei natural. Também nós, no mundo em que vivemos, somos chamados a ser sinal de contradição. Proclamando com humildade e firmeza, não covardia aí, como todo mundo aí, né? A verdade do ser humano, do amor, da sexualidade e da vida. Desejo que esse congresso ajude a dar testemunho dessa verdade. Obrigado. Da minha parte, aí eu estou repassando, né, o que o cardeal Ladaria falou, né, no congresso, né, assina embaixo do que ele disse. E realmente, se a gente quer fazer apostolados pró-vidas e pró-famílias, aí agora falando agora para você, que está me ouvindo aí, que faz parte sim da apostolado, né, pastoral da família. Gente, a pastoral da família, se a gente for ver, é um dos apostolados mais importantes que tem hoje, porque as famílias estão desestruturadas, elas estão desfuncionais. Né? A gente tem que combater o divórcio. Por quê? Porque o matrimônio é dissolúvel. Certo? Por que o matrimônio é dissolúvel? Porque o que está envolvido é o amor. Ou eu amo ou eu não amo. E amar é amar a pessoa. Não é amar a utilidade da pessoa. É amar a pessoa. Então, combater o divórcio. Tem que combater a contracepção. O sexo separado dos filhos, ou seja, que não está aberto à vida, ele enfraquece o relacionamento. Por quê? Porque na prática, um está usando o corpo do outro. São duas utilidades. Vai lá, o homem vai lá, boia a camisinha e copula com a mulher. O que é isso? É sexo? Não, falando francamente, masturbação às dois. O que vai ser a mulher? A mulher vai ser uma boneca um pouco mais robusta, né? Aquelas bonecas de... Hoje em dia, até os japoneses, eles fazem umas bonecas sexuais e tal, né? E tal, tem gente fazendo sexo com boneca, comprando boneca pra fazer sexo, tal. Então, a mulher, no real, né, ela é um pouquinho mais bem elaborada, né? Não, a mulher tem uma alma, ela tem uma dignidade. Deus quer que ela vá pro céu e você pode ajudar ela a ir pro céu. Então, você veja o que está em jogo. Mas, como está todo mundo preso nessa mentalidade contraceptiva, consciente ou inconsciente, estão julgando as questões sexuais sob o ponto de vista da utilidade, e não sob o ponto de vista da verdade, do bem e do sacrifício. Porque o amor envolve o sacrifício pelo bem da outra pessoa. Vou ter filhos?
Pô, filho dá trabalho educar, dá gasto, etc. Mas você não vai. Mas os filhos é para ser amado, não é para dar conforto, para dar amor. Ou seja, você vai se sacrificar pelos filhos para ser recompensado no céu. É isso, gente. Essa é a visão católica. E novamente, sobre o ponto de vista político, sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, etc. Parabéns, também sou. Mas vamos combater esses problemas desde a base? A ideologia de gênero, ela se alimenta, na verdade, ela se desenvolveu por vários motivos, mas com certeza por causa da contracepção. Você veja, se a gente não tivesse desenvolvido uma mentalidade contraceptiva, que é o que a gente está submerso hoje em dia, dificilmente haveria ideologia de gênero. Porque eu queria dizer, como assim? Quer dizer, para as pessoas essas horas já sou absurdo. Como assim você está no corpo de se sente como mulher e tal. Isso aí parece um problema psiquiátrico, psicológico. Né? Você tem que trabalhar melhor com isso. Não, hoje em dia o pessoal está dizendo, não, você tem que aceitar isso porque é só um jeito diferente. Não existe mais harmonia entre corpo e alma. Há uma dualidade. Vocês estão entendendo? Então, é um verdadeiro... A analogia correta é um verdadeiro câncer. A mentalidade contraceptiva é um câncer social. E nós católicos temos que trabalhar contra isso. E a notícia de hoje foi mais uma aula, né? Não foi propriamente uma notícia. A notícia foi que o cardeal Ladaria deu uma boa conferência, sinal de que nem tudo está perdido. Né? Ele é o presidente da Congregação da Doutrina da Fé. Né? Então quer dizer que em Roma não tem só sabotador e modernista safado. Né? Tem o cardeal Ladaria aí para nos dar um alívio e dizer, nem tudo está dominado. Seria isso, gente. Quem quiser ler o texto traduzido, né, da conferência do cardeal Ladaria, estará na nossa plataforma de cursos, cursos.institutosantanásio.org. Procura lá pelo Isa Notícias, no Palestras 2023, no curso Palestras 2023. Vai no título dessa live e em cima vai estar o vídeo, embaixo vai estar o texto. E é só ler. Recomendo. Leia, releia, medite. Isso aqui é muito importante. Sem alegorismos, sem metáfora. Mas, literalmente, tem vidas em jogo nessa questão. Porque a gente está falando, ao fim e ao cabo, que a contracepção está estreitamente ligada ao aborto. E viva Cristo Rei.